Como medir o crescimento da sua empresa? No vídeo de hoje vamos ver como vocês fazem na prática para medir o crescimento da empresa, o cálculo de como a gente faz isso. Então fica até o final desse vídeo aqui, eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar uns tópicos importantes sobre isso e mostrar como se faz esse cálculo para você medir se a tua empresa está crescendo ou não. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel Basso, aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e gestão. Então, se esse tipo de assunto te interessa, não esquece, te inscreve no canal, marca as notificações para receber toda a comunicação de todos os vídeos que a gente publica aqui. E também, se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece, deixa o teu gostei, ajuda muito a divulgar meu trabalho para mais pessoas. Então, é uma contribuição que você me dá por eu estar produzindo os vídeos aqui para vocês. Bom, vamos falar de como medir o crescimento de uma empresa. Vou compartilhar minha tela agora com vocês. Bom, antes de mais nada, pessoal, uma coisa que eu tenho que entender, por que eu meço, Por que eu vou fazer uma medição do crescimento? E o que é a medição de um crescimento? O primeiro ponto aqui, quando eu faço uma medição de crescimento, o que eu quero fazer? Eu quero comparar dois períodos de tempo. Basicamente, eu quero comparar o período atual com o anterior. Então, quando eu estou fazendo uma medição, eu quero medir se minha empresa está crescendo, Está crescendo ou não, tá? E comparando períodos. É isso que eu quero fazer, tá? Quando eu quero fazer um comparativo para medir se a minha empresa está indo bem ou não, eu sempre estou comparando. E eu posso comparar meses, trimestres, semestres, sempre lembrando, pessoal, que a medida tem que ser igual. Se eu estou comparando um ano atual, ou os últimos 3 meses, eu tenho que comparar esses últimos 3 meses com outros 3 meses. Eu não posso fazer a comparação de um período, eu vou fazer um período de um ano e o outro só vou ver o crescimento de 6 meses. Eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana. Então eu tenho que olhar sempre o mesmo período. Se eu estou olhando 3 meses de um período, eu tenho que medir contra um outro período também de 3 meses. Se eu estou olhando um mês só, eu tenho que também olhar um mês só dos meses que eu quero fazer o comparativo, tá? E uma coisa que é importante aqui, como número 2 que eu vou colocar aqui, é o que medir. Eu tenho que tomar um cuidado aqui e eu vou trazer para vocês 3 coisas que eu acho fundamental a gente fazer a medição. Muitas empresas acabam medindo o quê? Faturamento. Eles medem exatamente o crescimento do faturamento. Só que eu gosto de ampliar isso aqui e os cálculos vocês vão usar para qualquer medida, tá? Mas eu prefiro e gosto e também sugiro que vocês, além de medir o crescimento do faturamento, façam uma medição para ver como é que está o crescimento, da margem de contribuição e também como é que está o crescimento do lucro. É fundamental eu não só olhar que está crescendo o meu faturamento, que é muito importante, mas eu também tenho que fazer umas medições para acompanhar como está o crescimento do meu lucro. Porque senão eu estou crescendo mês atrás meses ou ano atrás anos, eu estou crescendo bastante na questão de faturamento, mas eu estou prejudicando as minhas margens de lucro e no meu lucro eu estou tendo um declínio, eu estou baixando. Entendam que aqui tem uma questão fundamental. Eu tenho que tomar um cuidado dessa questão desse crescimento, porque eu posso estar crescendo de um lado, mas prejudicando o outro. Por isso que eu sugiro muito vocês olharem sempre a questão do crescimento de faturamento, olhar um crescimento aqui de margem de lucro e também um crescimento, margem de contribuição, e também um crescimento de lucro. Olhando esses 3 cenários é fundamental. E quando eu estou falando de margem de contribuição, eu estou falando exatamente do meu faturamento, menos os meus custos variáveis, tá? Que aí eu tenho vídeos no canais também que eu falo sobre margem de contribuição. Porque aqui eu estou dizendo que eu pegando o meu faturamento e descontando os custos diretos, que são os custos variáveis, que estão ligados diretamente a esse meu faturamento, quanto que sobra de margem de contribuição que vai contribuir para pagar as minhas despesas fixas e ainda assim sobrar lucro. Então isso aqui é fundamental, tá? E o terceiro, vamos agora aprender a como medir, Então, como calcular o crescimento? Como calcular o crescimento? Então, vamos fazer um exemplo prático aqui, pessoal.
o que eu sugiro sempre vocês fazerem, tá? Montem aí uma tabelinha, como vocês bem preferirem, tá? E vamos fazer um comparativo aqui de mês a mês, mas a ideia é, como eu falei para vocês, se quiserem comparar um ano contra o outro, não tem problema, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, o faturamento, tá? E aqui nós vamos ver o percentual de crescimento que eu vou ter, tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom. Então, vou pegar aqui como exemplo o seguinte, ó. Eu estou comparando maio, vamos pegar mais meses, abril, maio e junho, tá? Vamos pegar aqui 3 meses, tá? Os últimos 3 meses aqui, como que tá a minha evolução do faturamento. Então, vamos supor que aqui eu tive faturamento de 34 mil, aqui eu tive o meu faturamento deu 39 e aqui meu faturamento foi 37. Entendam que eu estou olhando mês a mês, mas poderia ser, em vez de abril, poderia ser o ano de 2022, 2023, e então você faz esse comparativo, tá? Como que é o cálculo? O cálculo é o seguinte, ó, é o período atual dividido pelo período anterior. Menos 1. Então, abril aqui, obviamente eu não estou comparando com o mês anterior, é 0% de crescimento. Agora vamos fazer maio, tá? Então eu quero comparar maio, que foi 39 mil de faturamento, com abril, que foi 34. Então, seguindo a nossa fórmula, eu vou pegar o período atual que eu quero comparar com o período anterior. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu estou fazendo o quê? 39 mil dividido por 34 mil. Eu estou fazendo exatamente esse cálculo aqui, para fazer o comparativo do 39 com o 34. Se eu colocar na calculadora exatamente esse cálculo aqui, nós estamos falando de 39 mil dividido por 34 mil, vai dar o resultado de 1,147. Aí vai ter várias casas decimais aqui. Significa que eu cresci uma vez, ou seja, eu consegui cumprir, né, digamos assim, os 34 mil do anterior, mais 14,7, tá? 147. Aí eu quero entender, tá, mas eu quero a real diferença de que eu cresci aqui. Aí eu vou botar menos 1, que eu estou fazendo exatamente dessa forma. O atual dividido pelo período anterior, menos 1, ele vai me dizer que eu cresci 0,147, tá? Porém, esse valor aqui que deu, ele não está em percentual, tá? Para transformar esse valor em percentual, eu tenho que multiplicar por 100. Aí a minha calculadora vai dizer o quê? Que eu cresci 14,7%. Tá? Então, se vocês pegarem exatamente o resultado que vocês estão fazendo aqui, ele vai me dar que eu cresci 14,7%. Tá? Então, esse foi o crescimento que eu tive comparando, né, o mês de maio com abril. Então, eu faço esse cálculo aqui, ó. Período anterior, atual dividido pelo período anterior, menos 1, e depois eu multiplico por 100 para trazer, né, esse valor em percentual. Então deu 14. Aí vamos lá, agora eu quero fazer o comparativo, por exemplo, aqui, do mês de junho comparado a maio. Então vai ser os 37 mil dividido por 39 mil. Ele vai me dar daí então a diferença, vamos pegar aqui, ó, 37 mil dividido por 39 mil, vai dar 0,948. Então percebam que no outro cálculo ele já disse que a gente cresceu uma vez, né, tipo assim, 100%, mais um pouquinho. Aqui ele já disse que, opa, não consegui atingir. E se eu botar menos 1, ele vai me dar o cálculo 0,051, negativo. E aí eu quero transformar isso aqui em percentual, que daí eu vou multiplicar por 100, ele vai me dizer que eu tive um crescimento negativo de 5,12 aí por cento, porque eu trouxe na forma decimal. Então, gente, a gente consegue perceber que de abril para maio eu cresci 14% e de maio para junho eu tive uma queda de 5,12%. E aqui o que eu recomendo é, além do faturamento, vocês colocarem a margem de contribuição, né? E também vocês colocarem o lucro. Então é muito importante também eu ter um acompanhamento da minha lucratividade, o quanto ela está crescendo ou o quanto ela está caindo comparado um mês com o outro, tá? Então,
É exatamente isso que a gente faz quando a gente está querendo medir o crescimento da empresa. Então, primeiro, eu sempre vou comparar 2 períodos. Eu preciso comparar o período que eu estou atual com o anterior. Isso aqui serve para medir se a minha empresa está crescendo ou não. Então a gente consegue comparar aqui de abril a maio ela teve um crescimento, mas de maio para junho ela teve um declínio, né? Então ela andou para trás aqui 5%, tá? E eu tenho que sempre comparar esses períodos e comparar mês com mês, trimestre com trimestre, semestre com semestre. Não façam comparado um mês de um trimestre com um mês. Não, tem que ser nas mesmas medidas para dar certo, tá? E como é que funciona exatamente a questão de medição? Eu sempre vou medir faturamento, que é importante, eu meço margem de contribuição e também vou medir o lucro. Importante, pessoal, medir essas 3 variáveis, tá? Não adianta eu olhar só faturamento, porque como eu falei, pode ser que eu estou crescendo aqui, tive uma decaída aqui, mas vai que o lucro eu só estou caindo. Estou caindo todo o período, então já é um sinal de alerta que você tem que ter. O lucro, no mínimo, tem que se manter, mas a tendência é a gente fazer trabalhos para o lucro sempre aumentando. Mesma coisa a margem de contribuição, tá? E o cálculo, eu sempre vou fazer o período atual que eu quero medir, o mais recente, comparado com o período anterior. E eu boto -1 para calcular a diferença dos R$2 e vezes 100 para transformar em percentual. E aí eu trouxe os exemplos aqui práticos para vocês calcularem, beleza? Espero que tenha ficado mais claro aqui esse exemplo prático de como vocês calcularem, né, e medir o crescimento da empresa. Então não esquece, se esse vídeo fez sentido, se você gostou, deixa o teu gostei aqui, clica no gostei que me ajuda muito a divulgar esse vídeo aí para mais pessoas. E também, se você não é inscrito do canal, faz favor, se inscreve no canal aqui, marca as notificações para receber todos os avisos dos vídeos que eu publico aqui, beleza? Então muito obrigado até aqui e até o próximo.